Meu nome é Carlos Alberto Medeiros e este é mais um programa Culture em Resenha. Hoje vamos abordar aspectos fundamentais na discussão sobre a filosofia, a literatura e as demais contribuições das civilizações africanas à cultura universal, tendo a África como paradigma, a afrodiáspora como agência política e a afroperspectiva como ontologia. Nossa convidada de hoje, Asa Ngeri, apresenta um currículo respeitável. É doutora em literaturas africanas, tem pós-doutorado em filosofia africana, é pesquisadora de África e afrodiáspora, professora, multiartista, crítica literária e teatral, além de mãe, youtuber. Querem mais alguma coisa? Hoje temos o prazer de receber aqui Asa Ngeri. Asa, parabéns pelo seu trabalho, antes de mais nada. E ele tem como foco a África, eu diria, com mais propriedade, as civilizações africanas, já que seu trabalho enfatiza muito que a África não é uma coisa só, como pensam alguns, e também na diáspora africana ou na diáspora negra. O que a atraiu para esse campo de estudos? Muitas coisas, mas eu acho que começou pela literatura. Foi nas literaturas africanas que eu comecei a entrar em contato ainda na adolescência, naquela ideia de pegar um livro pela capa, e me deparei com o texto do Menino Fula, do Amadou Hampâté-Bâ, que é um grande griot do Mali. E aí eu descobri que existia um mundo diferente chamado África, bem, bem diferente do mundo que eu aprendi na escola, por exemplo. E depois, mais tarde, alguns anos mais tarde, eu fui para a universidade em que eu encontrei as literaturas africanas como uma área de estudo, de pesquisa formal. E foi aí que eu comecei a pesquisar na iniciação científica ainda na graduação. Essa foi, eu acho, a minha aproximação real a pensar, a refletir sobre o continente. Então, por exemplo, o meu doutorado é em literaturas africanas no plural, porque a gente entende que não é a literatura. Na verdade, todo o planeta é formado por pluriculturas. É a mesma coisa quando a gente fala de América, não é a cultura latino-americana. Essa Latinoamérica envolve muitas culturas, são pluriculturais. É a mesma coisa que acontece com a Europa e também com a África. Então, apesar de haver uma unidade cultural que fala de Diop, né, e eu concordo com ele, há sim uma unidade cultural africana que nasce no continente e vem sendo trazida pelo processo de sequestro, cárcere e escravidão da população negra. Essa unidade cultural ela veio para cá e se manteve também. É por isso que a gente consegue ver experiências culturais, e aí cultural com C maiúsculo mesmo, questões éticas e estéticas, valores civilizatórios, né, dentro desse cultural, a gente consegue ver muitas semelhanças. A gente olha para... E a gente pode falar de espiritualidade, olha a santeria cubana, o quanto se assemelha às pluripossibilidades de experienciar matrizes africanas espirituais, como no Brasil. Então, tem um diálogo. Olha, o que me atraiu, primeiramente, foi a literatura, né? E aí eu me deparei com as literaturas africanas. Eu ainda era adolescente,
quando, por acaso, escolhendo o livro pela capa, eu li O Menino Fula, do Amadou Hampâté-Bâ, que é um grande griot do Mali e uma figura importante, né, dentro do pensamento filosófico. E foi uma descoberta. Então, me deparar com essa literatura abriu o meu olhar para entender que existia essa outra África. E depois, quando eu entrei na universidade, eu fui fazer letras, e logo no início eu conheci as literaturas africanas enquanto disciplina. Então, essa chegada na universidade e conhecendo as literaturas africanas, enquanto pesquisa, foi o que formalizou a minha entrada formal mesmo, assim, de ter África enquanto um lugar de estudo. E aí eu nem falo objeto de pesquisa, porque eu não estou dentro dessa visão hierárquica que olha para algo como um objeto. Então, eu vejo o continente africano com as suas pluripossibilidades, com as suas pluriexpectativas, com as suas pluriéticas e pluriestéticas, não um objeto, mas um par, um lugar de onde eu me nutro, onde eu... Inclusive, eu acho que isso é um direito da diáspora africana. A diáspora africana ela tem o direito de se nutrir de todo o fôlego e sopro que venha do continente africano como um ato legítimo de espólio. A gente tem direito, porque estamos aqui por um fenômeno alheio à nossa vontade, né? Então, eu fui entender que o continente africano ele era muito mais do que essa história única narrada pela educação, indústria cultural, e fui fazer um mergulho, às vezes muito solitário também, um mergulho sobre esse continente quanto pluripossibilidades para pensar a diáspora. Porque, na verdade, o meu interesse não é olhar o continente e propor possibilidades para o continente. Então, é importante olhar para o continente africano enquanto uma matriz filosófica, ética, estética, para que a gente possa refletir sobre a nossa existência do lado de cá do Atlântico. Então, não é querer propor eu aqui, enquanto uma afro-brasileira, uma americana do Brasil, propor soluções para problemas das pessoas, dos meus pares, no continente africano, mas sim pensar isso, pensar a partir da experiência matriz africana, quais são os caminhos que a gente pode tentar travar e caminhar aqui para sobreviver, para ter equidade racial, para ter um combate ao racismo estrutural, para ter um combate ao genocídio, coisas desse tipo. E isso me faz, não poderia deixar de me fazer lembrar, a forma, digamos, não apenas sucinta, mas absolutamente errônea, como a África costumava ser apresentada no meu tempo de escola. Estavam precisando de mão de obra para a lavoura de cana-de-açúcar em Pernambuco e foram buscar escravos na África. Parece que essa realidade era muito diferente disso. Sim, e não só isso, né? Quando eu estava na escola, na terceira série, nunca vou esquecer, eu aprendi Egito de uma maneira horrível, sabe? E não me contaram que os faraós e os egípcios eles eram negros, não me contaram uma série de informações que seriam muito importantes para mim, para a minha construção, saber naquele momento. Né? Enfim, então eu nem conseguia, na verdade, localizar o Egito enquanto um lugar pertencente geograficamente ao continente africano, por exemplo. Mas, para você ver, eu estava há pouco tempo estudando sobre Lalibela, que é um conjunto arquitetônico na Etiópia. E olha como são as coisas, né? A história, eu vou falar bem rapidamente, a história é que os etíopes se tornaram cristãos logo no século I, e nesse período, logo no século I para o século II, chegando até o século III, né, depois de Cristo, tinha-se enquanto prática espiritual a ida anual a Jerusalém, igual se faz com os Peregrinação. muçulmanos, exatamente, igual os Meca. muçulmanos vão até hoje a Meca. Então, isso era uma prática também, nesses 3 primeiros séculos, de uma ida a Jerusalém. E o que acontece? Os árabes invadem Jerusalém e tomam para si. Então, para os cristãos, fica impossível, né? E aí, aquele início das cruzadas, a gente sabe, né?
o que vai dar essa história, né? Lá na frente vai dar a briga de cruzada, os cristãos indo para Jerusalém, enfim, para essas regiões para poder fazer Guerra Santa. Enfim. Mas nesse início, quando E ganhar os algum árabes... dinheiro com isso? Exatamente. Então, nesse início, quando acontece esse fenômeno, que Jerusalém é invadida pelos árabes e os cristãos não podem mais fazer a peregrinação a Jerusalém, os cristãos católicos, eles constroem Roma, e assim, não no sentido de construir arquitetonicamente, mas eles constroem simbolicamente, enquanto o Vaticano, né, um lugar importante para o catolicismo cristão. O cristianismo, na verdade, em primeiro lugar, e depois para o catolicismo. E aí começa-se algo que existe até hoje, quem é católico sabe, a peregrinação a cada 25 anos a Roma. Então, a cada 25 anos vai-se ao Vaticano, não a Roma em si, mas ao Vaticano, é uma tradição que remonta a esse período. E aí, como é que vai poder os cristãos etíopes fazerem peregrinação ao Vaticano? Isso não era possível, porque a gente sabe que a Europa é racista desde sempre, né? Mesmo não foi com a escravidão que esse fenômeno começou. Então, para os etíopes, ficou extremamente inviável continuar esta prática. Além Então, da o que eles distância, fizeram? evidentemente, né? Além da distância. Mas aqueles que poderiam pagar e ir também não iam conseguir ir, porque eles são negros e não tem condições. A gente está falando de uma Europa entre o século I ao século III. A gente está ali antes da Idade das Trevas, né, que eles chamam de Idade das Trevas. Então, o Lalibela, eu não me lembro agora o primeiro nome dele, mas Lalibela, ele era um imperador etíope, cristão, e ele resolve simplesmente construir a própria Jerusalém. E ele construiu a construção acaba no século IV, se eu não me engano, mais tardar século V, mas eu acho que é o IV. E ele construiu um complexo arquitetônico, obviamente que ele não viu isso em vida, ele começou a construção, todo esculpido em pedra, em que ele tem um complexo de igrejas esculpido na pedra, enormes, assim, em alturas de prédios de 5, 6, 7 andares, totalmente lapidada, obra de arte, e que é patrimônio mundial da Unesco, por exemplo. Então, olha um exemplo de autodeterminação, porque é isso, eles comungam a mesma religião, né, cristãos, e percebe que há um problema estrutural do racismo, mas isso não impede que abandone a prática, a crença real naquela espiritualidade. Então, constrói-se a própria. Essa é uma experiência que é importante a gente resgatar para pensar soluções para os nossos dramas de existência hoje. Porque qual que é a grande vantagem da gente conhecer os pluriversos de mundos, né? De culturas, de éticas, de estéticas, de pensar? Isso nos auxilia a ser pessoas menos limitadas na hora de lidar com os problemas das nossas existências. Sua fala me lembra de uma cena que vi num filme, aqueles filmes com heróis negros americanos, que eles chamam de Black Exploitation, se não me engano, foi um Sex Shaft, em que há uma discussão entre um europeu e um etíope, o europeu querendo diminuir o etíope, e ele diz o seguinte: enquanto vocês eram canibais, nós construímos igrejas. E algo, por exemplo, que falar de Lalibela num país que é evangélico-cristão, vamos dizer assim, muito mais, né, dentro de um país que é negro e que a maior parte dessas pessoas negras estão dentro das igrejas evangélicas ou professando o cristianismo, que seja. Falar de Lalibela para essas pessoas é incluí-las na discussão. Porque muitas pessoas evangélicas também têm uma vasta consciência e querem discutir uma série de coisas, mas não conseguem se sentir incluídas no debate, porque ninguém apresenta para elas formas concretas, factuais, de que o cristianismo é preto. Então, eu vejo isso como uma forma de ajudar. E pensando realmente que a África ela é tão generosa, que ela se expande em seu conhecimento, em suas plurivisões, as suas formas de nos ensinar para qualquer um que queira se nutrir. E esse qualquer um vem se nutrindo. E a gente que é pessoa herdeira, que tem o direito legítimo dessa nutrição, estamos nos alienando pensando sermos ocidentais.
Então, é muito complexo, né? É filosoficamente complexo. Então, vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com novas perguntas para essa nossa convidada que mostra tanto conhecimento dessas áreas em que atua.